Amém. Vamos ler dois textos em João, no Evangelho de João. Abençoamos os dízimos e ofertas também, em nome de Jesus. Amém. João 4:14. João 4:14 diz assim: Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. E também um outro texto de João 7:37-39. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, Jesus habitava nele a plenitude do Espírito, né? O Espírito Santo habitava plenamente nele. Então, enquanto ele não ressuscitou, não foi glorificado, não tinha sido glorificado ainda, o Espírito Santo não poderia ser repartido para os outros, só estava sobre ele, estava habitando nele, plenamente nele. Tamanha era, imagina, a potência, né, da presença de Deus na vida de Jesus, né? Que coisa incrível, o Espírito Santo plenamente habitando nele, né? Plenamente habitando em Jesus. Era algo muito poderoso, muito poderoso. Mas ele coloca, né, a questão de, nos promete que do nosso interior fluiriam rios de água viva, não é? É uma fonte que jorra sem cessar, sem se esgotar. Quem anda com Jesus, quem tem comunhão com Jesus, sempre é renovado nessa fonte, né? Sempre tem água limpa, sempre tem água nova, sempre tem água pura para si e para os outros. Sabe, irmãos, a obra que Deus faz em nós, ela não visa só a nossa vida. A obra que Deus faz em nós não visa apenas resolver os nossos problemas, não visa apenas reestruturar nossas famílias, não é? Fazer você ter uma casa abençoada, não é? Próspera, suprida. Tudo isso é promessa de Deus e é fato que vai acontecer. Aqueles que creem em Jesus vão alcançar prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica significa você ter o suficiente para ter uma vida digna sobre a terra e também para repartir com quem precisa. Isso é ter uma vida próspera, biblicamente falando. É ter o suficiente para viver uma vida digna nessa terra, em todo o tempo que você viver, e também para abençoar a quem precisa. Isso é prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica não é ficarmos milionários. Podemos até ficar, mas Jesus não disse que todos nós seríamos milionários, né? Amém? Não disse isso. Ele disse que você teria o suficiente, mas o ter o suficiente para ter uma vida digna também visa abençoar os outros. A sua família ser uma família abençoada, ser uma família bem estruturada, é para que você seja uma bênção também para os outros. Os seus filhos serem filhos abençoados, filhos bem educados, filhos que deem bom testemunho, não é apenas para não te trazerem desgosto, mas é para também abençoarem e te trazerem muito gosto, não é? Como é gostoso a gente ouvir falar bem dos nossos filhos, amém? Mas não só por falar bem, mas também saber que eles estão abençoando outras pessoas,
eles estão dando um bom testemunho, são pessoas que têm caráter, são pessoas que estão influenciando a sociedade de maneira positiva. E é interessante, meus irmãos, como esse testemunho, ele é muito mais profundo do que apenas falarmos de Jesus. Porque é um testemunho que se constrói na prática, na vida, no dia a dia. Às vezes as pessoas, depois de andar conosco durante um bom tempo, é que vão saber que nós somos cristãos. E aí elas vão falar: puxa, então é isso que é ser cristão? Esse cara realmente parece com Cristo, porque é honesto. Tem sempre uma palavra boa de se ouvir. É uma pessoa cuja companhia é agradável. É bom de se estar junto dele. Quantos gostariam de ser lembrados por serem assim? Como é bom, como é agradável a presença daquela pessoa. Como é gostoso isso. A gente ouvir um elogio, às vezes da gente mesmo é muito bom, mas ao ouvir isso dos nossos filhos é muito bom e até melhor. Como é bom a gente ouvir elogios dos nossos filhos. Então, o que Deus quer é que não apenas a nossa família seja abençoada para nós não termos problemas, mas Ele quer que você e eu sejamos testemunhas nessa terra. E sejamos pessoas que ajudam a transformar a sociedade à imagem e semelhança de Jesus. Agora, isso é muito difícil. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Amém? Há uma luta em curso. Luz e trevas. Luz e trevas. Isso não tem nada a ver com política, meus irmãos. Isso veio bem antes dos partidos que estão aí. Né? Se você acha que a luta começou entre bem e mal, né? Por causa de campanha, não. O bem e o mal já batalham desde o Jardim do Éden. Há uma luta pela nossa alma, há uma luta pelo seu coração, pela sua alma, e o inimigo usa todas as suas ferramentas para tentar nos enganar, tentar nos frustrar, tentar entulhar o teu coração com todo tipo de porcaria. Ele quer bloquear a passagem das fontes de água viva. Jesus falou que essa fonte não pararia de jorrar, mas tem algumas condições para ela não parar de jorrar. Primeiro, nesse último texto que nós lemos, você e eu precisamos ter sede. Jesus falou, lemos o 7, né? Quem tem sede? Primeiro ponto para essa fonte jorrar na sua vida, você precisa ter sede. Eu preciso ter sede. Amém? Sede. Beber água. A água que flui da presença de Deus. Se você não tem sede de Deus, você vai passar por momentos de muita sequidão. Mas a fonte está ali. É só você beber. Mas para beber você tem que ter sede. Então, primeiro ponto, tem que ter sede. Segundo ponto, tem que ir até Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim. Não é para beber qualquer água. Tem água que não é potável. Tem água que está contaminada. Não é qualquer água, não é qualquer mensagem, não é qualquer coisa que você escuta na internet que vai te alimentar. Você precisa ir na fonte, direto na fonte, na palavra e no Espírito de Cristo que estão na palavra. Uma palavra pode nos abençoar? Pode. Senão não estaria aqui pregando, né? Porque eu sei que a palavra pode, a palavra pregada é uma fonte que nos abençoa. Mas nem tudo que é pregado, nem tudo que é solto hoje na internet é água potável, meus irmãos. Tem muita porcaria circulando por aí. Nem todo livro que é publicado presta. Um livro para vir parar na biblioteca aqui, ele passa por um crivo.
Entendeu? Eu não deixo qualquer coisa ir para lá. Por quê? Porque eu não quero que vocês leiam porcaria. Se vocês lerem porcaria, não vai ser porque veio da minha mão. Eu não vou alimentar vocês com porcaria. Você pode até ler porcaria se você quiser, mas daqui não vai sair porcaria. Daqui também não vai sair porcaria. Amém? Não é qualquer pessoa que ministra aqui. Vocês já perceberam isso? Porque eu não quero que saia porcaria daqui. Porque está cheio de porcaria sendo falada e sendo ministrada em nome de Jesus. E isso só tem gerado confusão. Não tem gerado uma igreja madura ainda. Infelizmente. É uma igreja grande em quantidade, mas criancinha na sua maturidade. Bobinha ainda. Na sua maioria. E isso não resolve. Porque o Brasil já deveria ser outro país se os cristãos tivessem vivido conforme a imagem de Cristo. Se os cristãos estivessem vivendo a vida cristã normal, a vida cristã como deve ser vivida. O país já era outro, meus irmãos, o país já deveria ser outro. Se nós somos 35% da população, talvez, vamos ver o que o censo vai dizer, né? Agora, se chegamos a esse índice ou até passamos, para mim é uma vergonha. Nós temos esse número de cristãos que se declaram cristãos evangélicos e a nossa sociedade está desse jeito. É uma vergonha. Para mim não é motivo de orgulho, é motivo de vergonha. Amém? Isso é triste para nós. Nós devemos estar chorando diante de Deus. Chorando diante de Deus. Senhor, o que nós estamos fazendo? Onde nós estamos errados? Por que esse país não muda? Por que a tua igreja está desse jeito, Senhor? Porque tem pouco choro diante de Deus, pouco quebrantamento, pouco arrependimento, poucas conversões profundas que vão direto beber na fonte que é Jesus Cristo. Meu irmão, é impossível você beber da água que Jesus te dá e não ter a sua vida transformada, a tua consciência transformada, os teus padrões éticos e morais transformados. Não dá. Não dá. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos da misericórdia dele. Que Deus nos perdoe, que Deus nos ajude a sermos uma igreja que de fato carregue a presença dele, que caia na graça das pessoas, que as pessoas queiram fazer parte, uma igreja que atraia as pessoas, que mostre que há um caminho melhor, mais excelente para viver. Há uma vida melhor para se viver diante de Deus. Amém, irmãos? É muito sério ser um discípulo de Jesus. É muito sério. Não é brincadeira, não é oba-oba. Sabe? Não é. Nós temos momentos de nos alegrar? Temos. Temos momentos de festejar? Temos. Temos que ser um povo feliz? Temos que ser um povo feliz, um povo alegre diante de Deus. Mas durante esse período da pregação, muitas vezes você não me vê fazendo pregações alegres, porque eu tenho que chamar vocês para pensar que tipo de evangelho nós estamos vivendo e como nós vamos influenciar a igreja ao nosso redor para viver esse evangelho. Amém? Não somos melhores do que ninguém, não é isso que eu estou dizendo, mas nós temos recebido algo de Deus, um chamado para andar retamente diante dele, sem desvios, sem atalhos, não desviar para cá ou para lá, não perder o foco, olhar para Jesus, olhar para a palavra. Então nós temos que impactar outras pessoas, falar disso para outras pessoas, não aceitar um evangelho misturado, não. O maior problema
não é uma mentira sendo pregada abertamente, porque isso é fácil de detectar. O grande problema é quando há uma mistura da verdade com a mentira, porque aí demora mais para identificar. O inimigo, quando ele viu que não podia parar o cristianismo, não podia parar a igreja, como nós cantamos aqui, ele começou a trazer engano para a igreja, trazer disputas por meio da igreja, fez com que a igreja se associasse ao poder político deste mundo. Isso foi uma tragédia para a igreja. O maior problema para a igreja foi quando ela se tornou a religião oficial do Estado romano. E tem muita gente querendo isso no nosso país, que a igreja se torne, que o cristianismo se torne a religião oficial. Meus irmãos, isso não é bom para a igreja. Isso não é bom para a igreja. Não pensa que isso vai ser bênção, não. Porque a teocracia nós só vamos viver quando Jesus voltar. Quem vai implantar o modelo teocrático perfeito entre nós humanos? Quem serão os iluminados? Pastores iluminados e apóstolos iluminados que vão implantar esse governo. Olha aí a bagunça que nós vivemos, teologicamente falando. Sabe quem vai botar ordem nessa bagunça? O Senhor Jesus Cristo. Ele vai botar ordem. Por isso que teocracia só vamos ter quando Ele voltar. Só quando Ele voltar. Fique em paz. Ele tem autoridade para governar. Ele tem autoridade. Quando a igreja se associou ao Estado romano, por decreto, canetado, era um Estado pagão, que perseguia a igreja, passou a ser um Estado cristão, e a igreja passou a perseguir. Como é que pode isso? Como é que pode isso? A igreja de perseguida passar a ser perseguidora. Aonde eles viram respaldo bíblico para fazer isso? Enfiar o evangelho goela abaixo nas outras pessoas. Jesus fez isso alguma vez? Você viu Jesus fazendo isso alguma vez nas suas pregações? Vocês viram os apóstolos fazendo isso alguma vez? Não existe isso na palavra. Não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito do Senhor que as pessoas são convencidas do pecado, da justiça e do juízo. A nossa missão é pregar as boas novas, falar das boas novas, falar disso como uma boa notícia para as pessoas, falar é bom, o Evangelho é bom, o Evangelho é agradável, o Evangelho restaura a sua vida, o Evangelho traz a semelhança de Deus para a sua vida, para a sua família. Essa é a boa notícia. Você não precisa mais pagar pedágio para o diabo, você agora está livre, você agora é filho de Deus, Deus te ama, morreu na cruz por você, os teus pecados são perdoados, se você se arrepender, você é aceito por Deus. Essa é a boa notícia que nós temos que falar. Mas quem vai convencer a pessoa não somos nós, é a ação do Espírito sobre essa palavra. Então nós não podemos perder tempo com essas questões, nos associarmos ao poder deste século, meus irmãos. Isso não é bom para a igreja. Isso não é bom para a igreja, seja o governo que for. Isso não é bom para a igreja. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Pela história, é só olhar a história da igreja. Você pode falar, pastor, mas isso foi lá, quando ainda só tinha uma igreja, né? Não tinha tido a reforma protestante. Nós viemos do protestantismo. Vai ver o que aconteceu com a igreja lá de Martinho Lutero depois, meus irmãos. Lê um pouco lá. Eles começaram a perseguir os anabatistas que vieram depois deles. Também, porque eles achavam que só eles estavam com a verdade.
E Lutero deixou passar. Porque os anabatistas falaram o seguinte: bom, se a fé é pela graça e nós temos que nascer de novo, então precisamos nos batizar de novo. Mas eles batizavam as crianças. Não, você já foi batizado, não precisa batizar de novo. Aí eles começaram a ser perseguidos porque eles estavam se batizando. Você está entendendo? A outra igreja lá, anglicana, se dividiu da igreja católica. Por quê? Porque o rei mandou, não gostava da sua esposa, mandou matar ela e queria casar de novo, mas antes de matar queria casar de novo, né? E a igreja católica não aceitou. Ele criou uma igreja para ele mesmo, o Henrique VIII, que aceitava o novo casamento. Casou de novo e mandou matar a mulher antiga. Uma igreja que nasceu em cima disso. E é verdade, não estou falando aqui nada que a história não está dizendo, é só você pesquisar. Você está entendendo como a gente não pode ser ingênuo? Como a gente tem que conhecer o Evangelho pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo? E viver o Evangelho conforme o Espírito nos manda viver. Amém? Porque barbaridades já foram feitas em nome de Deus. E a gente pensa que só os que professam outras religiões fazem barbaridades em nome de Deus. Por que vocês acham que os muçulmanos não gostam da gente? Porque as cruzadas foram lá para matá-los, para retomar Jerusalém deles. Em nome de Jesus, com a cruz no peito. Quando eles veem uma cruz, para eles é um sinal tenebroso. Eles odeiam aquele sinal da cruz. Nós amamos a cruz, né? Não a cruz em si, mas o sacrifício que Jesus fez na cruz. Para nós é salvação, é libertação, é cura, é perdão. Para eles é sinal de morte, de alguém que foi lá destruí-los. Deus tem que nos livrar, meus irmãos, desse tipo de engano, de desvio. A igreja tem que estar acima disso. Jesus já advertiu tantas vezes sobre isso, sobre os falsos profetas, falsos mestres, lobos e pele de cordeiro, não é? Fala muitas vezes sobre isso, adverte sobre a questão do mau uso do dinheiro, do amor ao dinheiro. Nós temos que ter sede, que ir até Ele. Bota para mim o versículo 37, João 7,37. Ir até Jesus. Depois tem uma outra coisa que nós temos que fazer: beber. Você pode ter sede, ir até Jesus, mas você precisa beber. Se você não beber, você vai voltar a ter sede. Continuando. Aí ele fala: quem crer em mim, então você tem que crer em Jesus. Do seu interior fluirão rios de água viva. Mais um versículo. Ele estava se referindo ao Espírito. Você e eu precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Então olha só, tem que ter sede, tem que ir até Jesus, tem que beber, tem que crer nele e tem que ser cheio do Espírito Santo. Para você não ter mais sede, para essa fonte não secar, para essa fonte estar sempre jorrando, para estar jorrando água limpa, para estar jorrando água pura, para estar jorrando água que abençoa, água que mata a tua sede e que mata a sede dos outros, água que não é poluída, água que não é contaminada. Agora, você acha que Satanás fica contente quando você está buscando a Deus e está tudo fluindo na tua vida? Você está sendo abençoado, está abençoando outros, a água viva está fluindo, né? Claro que não. Nós temos um inimigo
que é realmente o inimigo. Ele não gosta da gente, ele não gosta da igreja, ele odeia a gente, ele odeia a igreja, ele odeia Jesus, ele tem inveja da igreja, ele tem inveja de você, ele tem inveja de Jesus, ele queria estar no lugar de Jesus, mas ele não está. Jesus é o nosso Deus, ele é o Cordeiro que derramou seu sangue por nós. Amém? Mas ele, como não consegue atingir Jesus, porque quando ele se rebelou, o céu nem foi abalado, o trono de Deus nem triscou, meus irmãos. Não houve, quando a gente fala a batalha do bem contra o mal, né? Fica tranquilo que o bem é infinitamente superior ao mal. O mal dá um pouco de trabalho, mas no fim ele perde. Não é como um filme de terror, que o mal nunca perde porque tem que vir o 2, o 3, o 4, né? Porque eles têm que vender filme, né? Então vem, sei lá como é que chama lá os filmes de terror, né? 1, 2, 3, 4, não termina. O mal sempre aparece no final, né? Não. Na palavra de Deus, o bem vence no final. Amém? O mal não tem lugar para ele. No final não haverá mais espaço para o mal. O mal, diz que o dragão, que é o Satanás, o falso profeta, a besta, todos os demônios, todos os que não têm seu nome escrito no livro da vida, o lugar dos mortos, tudo isso vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Que destino final, né? E aí não vai mais ter choro, nem dor, nem clamor, nem pranto. Nós vamos viver em paz, em comunhão com o nosso Deus. Amém? Sem nenhuma interferência do mal. O mal não vai existir mais. Imagina isso. Vai chegar, né? Em Apocalipse 21, se eu não me engano, fala sobre isso, né? Agora, é claro que ele não fica feliz. Então o que ele quer fazer? O inimigo, ele quer entulhar as fontes de água da sua vida. Ele quer tentar fazer com que a fonte de água da tua vida seja entulhada, para que essa fonte, para que essa água não flua. Vamos ler Gênesis 26, de 12 a 25. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Olha só, hein? Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais do que tinha semeado. Isso é bênção ou não é bênção? Já pensou isso? Colheu 100 vezes mais. Deus deu uma abundância para Isaac. Esse é o nosso Deus, é um Deus de abundância, muito mais do que você precisa. Pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos do seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Ele começou a ficar tão grande, tão poderoso, tão influente, que ele começou a concorrer com o próprio rei. O rei começou a ter problema com ele. O rei começou a se sentir incomodado com ele. Você é grande demais. Essa terra é pequena demais para nós dois, né? Não cabe. Nós não cabemos no mesmo espaço. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Olha que coisa importante.
você saber de onde você veio, né? Você honrar aqueles que vieram antes de você, sabe? Saber que o mundo não começou quando você nasceu, que o cristianismo não começou quando você se converteu, que teve muita gente que veio antes, muita gente que pagou o preço, muita gente que chorou, muita gente que desbravou o território para nós termos essa liberdade que temos hoje em Jesus. Sabe, irmãos, hoje nós andamos em rodovias, né? Aqui, mas teve gente que teve que cortar a picada no facão. Teve gente lá atrás que era perseguido, era apedrejado por falar de Jesus nas ruas. Aqui no Brasil, nós não precisamos passar por isso. Nós temos liberdade, nós temos fartura de literatura, de Bíblias, de recursos. Amém? Temos uma... Mas teve gente lá atrás que pagou o preço. Teve gente lá atrás que chorou. Teve gente lá atrás que foi perseguido aqui no Brasil. E antes, né? Muitos morreram, foram torturados, foram perseguidos, foram mortos por leões, foram crucificados, perderam a cabeça, mortos ao fio da espada, né? Então ele abriu os mesmos poços que o seu pai, honrando, né, o legado do seu pai. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Então, Isaac, ele pegou, foi lá, cavou o poço. Os servos de Abimeleque foram lá, fecharam o poço, ou falaram: esse poço é nosso. Foi lá, cavou o segundo poço, os servos foram lá, o inimigo, contenderam com ele e fecharam aquele poço outra vez. Na terceira vez, ele cavou e aí o poço, ele conseguiu fazer com que o poço permanecesse aberto, né? Então, isso fala para nós perseverarmos, para manter os nossos poços abertos, jogando, porque o inimigo vai querer entulhar, ele vai querer fechar os poços. Como ele pode fechar esses poços? O que são esses entulhos? Que tipo de entulho ele pode jogar nas nossas vidas para fechar os poços, para impedir que a água da vida, que a fonte que Jesus colocou dentro de nós, pare de jorrar? Eu vou dar alguns exemplos aqui de entulhos que o diabo pode jogar nas nossas vidas. Um dos entulhos: pecados não confessados, né? Quando há pecado encoberto, quando há pecado que não é resolvido diante de Deus, que você não resolve isso, que você não para com isso, que você não chega diante de Deus com seriedade e fala: Senhor, eu quero parar com isso. Esse tipo de entulho vai fechar a tua fonte. A água pode estar jorrando, entrou pecado na água, ela contamina imediatamente a fonte. A palavra começa a sair torta, a palavra vai desviar daquele tipo de problema, né? Daquele tipo de pecado. A pessoa começa a não pregar mais sobre aquilo, a pessoa não pode mais dar testemunho naquela área, ela não pode mais ser exemplo daquilo. Você está entendendo? Se o camarada só
sonega imposto, por exemplo, ele não pode ser exemplo nessa área. Se o camarada tem duas famílias, uma pública, outra escondida, ou as duas públicas em cidades diferentes. Acontece, viu, gente? Até hoje acontece isso. Não dá para dar testemunho nessa área. Ele não vai poder ministrar sobre isso. Você está entendendo? O tipo de namoro que nós temos antes de casar, né? Tem que ser um namoro na luz, diante de Deus, se guardando, para você poder dar testemunho nessa área. Senão aquilo começa a pesar, aquilo vai minando a tua fonte, minando a tua fonte, minando a tua fonte. Estou citando alguns exemplos, né? Para você pensar, tem muitos outros, mas ofensas não perdoadas, outro tipo de entulho. Alguém te ofende na igreja, por exemplo, você não libera perdão, guarda aquilo. Ou não sai da igreja, você falou, sai da igreja. Não, às vezes você não sai da igreja, mas você senta no outro extremo, né? Você mais ou menos sabe aonde o irmão senta, você senta na outra ponta e fica olhando a hora que ele sai para você sair separadamente. A gente brinca, irmãos, mas acontece isso, ou não? Essas ofensas, meus irmãos, têm que ser perdoadas, porque isso entulha a tua fonte, isso vai gerando um problema, vai bloqueando a saída, a água começa, entendeu? A não jorrar, limpa. Outra coisa que pode entulhar, a agitação da vida, os cuidados dessa vida, o trabalho, o estudo, não é? Uma reforma, né? Várias coisas podem, né? Essa agitação da vida pode entulhar a tua fonte, pode travar, né? Tem pessoas que entram na universidade e se perdem. Cansei de ver jovens cristãos, né? Cristãos jovens, né? Entrarem na faculdade e se separarem, se desviarem, né? A gente chama assim, mas se afastarem de Jesus, porque ficam meio deslumbrados com aquele ambiente, com aquela oratória dos professores, com a filosofia, né? Com blá blá blá, com as festas, com os amigos. E quando menos percebe, está distante, a fonte não está fluindo mais. A agitação da vida, os cuidados dessa vida começaram a entulhar a fonte. Tantas coisas, meus irmãos, podem ser entulhos, né? Tantas armas que o inimigo pode usar, pode jogar, né? Na tua vida para travar isso. E isso acontece ainda mais quando você começa a crescer em Deus, quando você começa a prosperar nele, quando você começa a dar um bom testemunho, quando você começa a aumentar a tua influência, quando Deus te coloca numa posição estratégica, né? E você começa a dar um bom testemunho. Ele percebe isso, isso começa a incomodar, e ele começa a tentar entulhar a tua fonte. Então fique esperto, fique ligado, fique preparado. Não é? Às vezes Deus te coloca num trabalho que você pode ser influência sobre muitas pessoas, e você começa a exercer essa função e ser bênção ali, ser luz, sal, né? A salgar as pessoas ali, a ser luz para aquelas pessoas, a ministrar o amor de Deus para elas. Aí o inimigo começa a jogar entulhos para ver se você deixa aquilo fechar o teu poço. O que ele quer? Fechar o teu poço, fechar a tua fonte. Porque essas fontes, meus irmãos, você tem uma fonte, cada um de nós tem uma fonte, amém? Deus falou que nós teríamos uma fonte que jorraria para a vida eterna. Essa fonte, ela é ligada diretamente ao rio que flui do trono de Deus. A palavra não diz que tem um rio
que flui a partir do trono de Deus? Tudo que é bom, tudo que é virtude, tudo que traz cura, tudo que traz poder, vem desse rio. Esse rio, as nossas fontes estão ligadas diretamente a esse rio. Por isso que sai coisa boa da nossa fonte, porque a origem é o trono de Deus. Agora, quando o inimigo entulha, ele corta essa comunicação, ele corta essa conexão. Começa a contaminar a água. A palavra vem da presença de Deus, vem pura, e ela passa sobre a pessoa que está ministrando. Por isso que a pessoa tem que estar limpa diante de Deus, né? Tem que se purificar diante de Deus, porque ela pode contaminar a água quando a água passa. Amém? Se a pessoa não está purificada diante de Deus, no sentido de sempre examinando a sua consciência, sabe aquele exame que você faz diariamente, né? Ou periodicamente diante de Deus? Confessa os teus pecados, pede perdão, né? Avalie se você está com problema com alguém, pensou mal de alguém, pede perdão por isso, por aquilo. Esse exame de consciência tem que ser constante, para você ter tua consciência pura, tua boca, né, limpa, teus lábios purificados, tuas mãos limpas. Tem que ser constante. Agora, porque senão você, quando ela passa por você, quando a palavra passa, quando a água passa por você, ela se contamina e sai poluída. Eu não quero isso. Eu quero que a água venha limpa e venha limpa e passe por mim e continue limpa. Amém? Eu não quero ministrar das minhas frustrações para ninguém. Eu sempre oro, Senhor, não me deixa ministrar de mim mesmo, por favor. Não me deixa ministrar das minhas frustrações. Não me deixa ministrar daquilo das minhas irritações. Amém? Eu não quero falar de mim. Eu não sou interessante. A minha vida não interessa, não é interessante. A vida de Jesus é que interessa. Eu quero falar dele, porque ele interessa para nós. Amém, irmãos? Eu não interesso para mim, não interessa para mim. Quem sou eu, né? Mas ele é. É dele que nós temos que falar. É dele que se trata. Ele que importa. Então, ele tenta cortar a tua conexão, a conexão da tua fonte com a fonte, com o trono de Deus. Ele também tenta cortar a conexão da nossa fonte com a fonte dos nossos irmãos, porque as nossas fontes são interligadas, porque nós temos comunhão uns com os outros. Quando uma ofensa não é perdoada, quando há uma intriga entre irmãos, essa fonte a conexão entre elas corta, e toda a bênção que podia vir do seu irmão para você, ou ir de você para o seu irmão, para de ir. Quantos aqui já foram abençoados pela comunhão com os outros irmãos? Todos nós já fomos abençoados pela comunhão de uns com os outros. Quando a intriga vem, quando a ofensa vem, e isso nós não deixamos o perdão fluir, não resolvemos isso rapidamente, isso vai criando um entulho na fonte. Por que Pedro fala, que chega a falar que, acho que é Pedro que fala que se o esposo e a esposa não estiverem bem, a oração não sobe, a oração não resolve. Imagina, não funciona. Se eu discutir com a Alicinha e sair de casa, vou orar, eu chego no lugar de orar e falo, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar lá, porque eu não consigo orar se eu não estou bem com ela. Eu tenho que voltar lá, conversar, ver que ela está bem. Às vezes eu não preciso nem falar, sabe, sobre o assunto. É uma discussão tão boba. A gente se perdoa rapidamente, resolveu. Mas se eu não vejo que ela está bem, eu não me sinto liberado para ministrar, para orar. Chego diante de Deus e falo, com que cara eu vou encarar Deus? Tem que ser muito cara de pau. Achar que Deus não está vendo que eu magoei minha esposa? Ela foi até embora.
Você acha que Deus não está? Né? Você está entendendo? Deus está sondando o nosso coração o tempo todo, porque Ele nos conhece profundamente. Então tem que estar resolvido, você tem que estar livre para fluir, para a fonte fluir. Então ele tenta cortar nossa comunhão com o rio que flui de Deus e tenta cortar também as nossas conexões. São formas dele, né, criar problemas para nós. Agora, eles cavaram 3 vezes. Isso fala que se vier o entulho, se o inimigo tentar jogar com você, né, você tem que perseverar. Vai lá, perdoa o teu irmão, vai lá, resolve o teu problema, vai lá, libera, vai lá, se desembaraça, né? Não deixa nada desse mundo te prender. O trabalho é muito importante, meus irmãos, amém? É muito importante o nosso trabalho, é bênção de Deus. A maior parte do suprimento que Deus vai mandar para a tua vida vai vir a partir do teu trabalho. Escreva isso, né? Se você ainda não percebeu, a maior parte da provisão que virá ao longo de toda a sua vida virá a partir do trabalho que você tiver. Ou seja, o trabalho com o suor do teu rosto. A maior parte. Agora, às vezes Deus vai suprir com presentes inesperados, suprimento sobrenatural, às vezes acontece isso. Mas a maior parte vem do trabalho. Mas o trabalho às vezes pode também ser um entulho. Se você não souber equilibrar, se você não souber dosar, se você não souber pôr limites de horário, para você ter tempo com a família, para você ter tempo para buscar Deus, para você ter tempo para exercer o teu ministério na casa de Deus, nas coisas de Deus. Amém? Deus quer que todos nós sejamos trabalhadores, né? Trabalhemos, mas precisamos ter equilíbrio também até nisso, né? Então, persevere, né? Persevere. Se o inimigo tentar te amarrar de alguma maneira, você persevere e cai de novo, até aquele poço ficar realmente desimpedido, né? Não permita que esses entulhos te atrapalhem. E chega num ponto que essa bênção que Deus libera sobre nós é tão grande que até os inimigos vão reconhecer que tem alguma coisa de Deus na sua vida, que é impossível, que a bênção de Deus repousa sobre você. Até os inimigos, meus irmãos, vão chegar um momento que eles vão se dobrar e falar: de fato, não adianta brigar com essa pessoa, porque ele tem uma bênção, ele serve o Deus que eu quero servir também. Amém? Olha o que aconteceu com Isaac, né? Nos versículos seguintes, a partir do 26. Certo dia o rei Abimeleque, no capítulo 26 de Gênesis, a partir do versículo 26, diz assim: certo dia o rei Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos águas, clamaram. Por isso Isaac chamou o poço de Seba, e até hoje a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú, até aí tá bom. Depois veio o testemunho de Esaú, né? Mas até aqui, né? Você veja só, os inimigos tinham primeiro expulsado ele, né? Falando: esse lugar é muito pequeno para nós dois. E depois Abimeleque veio procurá-lo para fazer uma aliança. Sabe, irmãos, até aqueles que te perseguem, se você perseverar, se você continuar dando bom testemunho, se você não deixar os entulhos tomarem conta das suas fontes,
bênção de Deus virá sobre você. Você vai prosperar, você vai mostrar com o teu testemunho, né, que há um Deus sobre a sua vida. Até os inimigos virão e vão querer ter paz com você. Amém? Porque Jesus falou para nós orarmos pelos que nos perseguem, para nós amarmos os nossos inimigos. Amarmos os inimigos. Esse é o Espírito de Jesus. Esse é o Espírito de Cristo. Amar o que te persegue. Amar o teu inimigo. Agora entenda bem, amar não é gostar. Ele não está falando que você tem que gostar do teu inimigo. Você tem que ser o melhor amigo do teu inimigo. Ele está falando para você amar. Amar não é sentimento. Amar é estender a mão se o teu inimigo precisar de você. Amar é não se furtar a abençoar se aquela pessoa precisar de bênção, da tua bênção. Isso é amar. É uma atitude madura em Deus. Não tem nada a ver com sentimentalismo barato. Não tem nada a ver com essas palavrinhas bobas de coach. É atitude prática. Não é fácil isso, meus irmãos. Não é fácil isso. Aliás, é muito difícil. É só com o Espírito de Cristo que nós conseguimos amar quem nos persegue, amar os nossos inimigos. E Deus é especialista em providenciar momentos para você amar o teu inimigo. Ele é muito brincalhão, Deus. Ele tem um senso de humor muito bom. Ele sabe como fazer a gente ter pelo menos a oportunidade de amar. Aí se você vai conseguir amar ou não, aí é com você. Mas Ele vai te dar oportunidades de você amar o que te persegue, de amar o teu inimigo. E eles vão ver que há um Deus sobre a tua vida e você ainda vai alimentá-los. Ele alimentou o Abimeleque e os seus servos aqui. Deu um banquete para eles. O cara tinha expulsado, o cara fechou os poços dele. O cara ele falou que é certo que você me odeia. É evidente que vocês me odeiam, já que me expulsaram da sua terra. Eles podemos ver claramente que o Senhor está com você. Eles não falaram que amavam Isaac, mas eles falaram: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso queremos fazer uma aliança com você. Amém, irmãos? Os inimigos podem nem gostar de você, mas eles vão ter que admitir que há um Deus sobre a tua vida. Amém? Sabe, a gente precisa cair na graça das pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e falar: tem um Deus sobre esse cara. Esse cara, onde ele põe a mão, prospera. Eles vão ter inveja, eles vão ter ciúme, eles vão ter raiva, eles vão odiar a gente. Mas vai chegar uma hora que eles vão ter que admitir que há uma bênção sobre a nossa vida. Amém? Mantenha a sua fonte desimpedida. Mantenha a sua fonte limpa. Não deixe que a falta de perdão, não deixe que a falta de arrependimento, não deixe que nada disso, que a agitação dessa vida roube a pureza, a potabilidade da água. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero que você coloque a tua fonte diante do Senhor. Isso é muito importante. Os líderes que vão servir a ceia já podem ir para lá se preparando. Coloque agora o teu coração diante do Senhor, a tua fonte diante do Senhor. Como é que está a fonte do teu coração? Está fluindo água limpa? Tem algum pecado aí que você não tem confessado, que você não está conseguindo abrir mão? Tem alguma pessoa que te magoou, que te ofendeu, que você ainda não conseguiu resolver isso?
Tem alguma coisa que está roubando o espaço de Deus na sua vida? Né? Alguma situação, alguma situação, né? de trabalho, de comprometimento, né? Seu, que tem roubado, que tem tumultuado, gerado entulho na fonte. Coloca agora. O Senhor quer que a fonte jorre, limpa a sua vida. Senhor, nós queremos que a fonte jorre limpa, Senhor, no nosso coração. Queremos que nada, Senhor, venha poluir a fonte. Queremos que essa fonte jorre limpa e sacie a nossa sede e a sede de muitas pessoas, Pai. Todo aquele que chegar até nós, que nós sempre tenhamos água limpa para oferecer. Uma palavra de paz, uma palavra que pacifica, uma palavra que fala bem, uma palavra que traz esperança. Oh Senhor, tira de nós a palavra que destrói, tira de nós a palavra que reclama, tira de nós a palavra que apenas critica, tira de nós a palavra enganosa, tira de nós a palavra que bajula, Senhor. Traz a tua palavra para cada ocasião, para cada pessoa. Oh meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, Pai. Desobstrui os poços, Pai, do coração de cada um. Nada seja empecilho, Senhor, que nós possamos participar da ceia com esse Espírito. Que o Teu sangue flua por todo o corpo, limpando cada artéria do Teu corpo, Pai. Não haja nenhum bloqueio para o sangue fluir no meio do Teu corpo. Nenhum bloqueio de pecado, nenhum bloqueio de ofensa não perdoada, nenhuma inimizade entre irmãos. Nada obstrua o Teu sangue de circular pela Tua igreja local, Pai. Nós oramos em nome de Jesus.